sou Adriana Carvalho, atuo com marketing há mais de 20 anos, tenho aí mestrado em gestão e otimização e estou trazendo aqui um curso 100% online para você ficar sabendo um pouquinho mais sobre gestão estratégica. Mas além disso, e o porquê que a gente desenvolveu esse curso? Na verdade, ao longo dos anos aí, a gente tem identificado as grandes dores dos empresários que acabam não conseguindo galgar um diferencial no mercado por falta de conhecimento. E daí, ao longo desses 20 anos, a gente identificou alguns gaps de mercado. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês. Os principais desafios que os empresários enfrentam hoje é a falta de conhecimento. Muitos abrem sem saber ou conhecerem o próprio negócio. Eles abrem simplesmente porque ou perderam um emprego, ou precisam inovar de alguma forma, mas eles acabam não tendo o conhecimento necessário para se aventurar, entre aspas, aí, no mercado. E daí essa falta de conhecimento e experiência faz com que ele feche o negócio em 2 anos. Além disso, tem falta de recursos financeiros. Ele acaba não conseguindo identificar começo, meio e fim. Ele abre a empresa sem uma perspectiva. E isso também dificulta um pouquinho. Eu estou falando para vocês alguns dos gaps, né? Mas no decorrer do curso a gente vai ver muitas técnicas para a gente diminuir esses erros que a gente acaba cometendo. Tem a concorrência intensa. Às vezes as pessoas abrem, direto acontece isso conosco. Eles abrem um negócio e não conhecem a própria concorrência. E não conhecem a concorrência porque eles não conhecem o próprio negócio, o próprio público. E isso acaba ocorrendo com muitas empresas. Além disso, gestão de tempo. Você já notou que os empresários eles acabam fazendo 1000 tarefas ao mesmo tempo? Ele é operacional, ele é o tático, ele é o estratégico, porém, ele coloca a mão na massa de todas as formas, mas ele acaba não pensando onde eu quero chegar. Ele simplesmente abriu a empresa. Então essa gestão de tempo também acaba influindo no fechamento muitas vezes da empresa. Por que daí tem esse fechamento? Porque ele não conseguiu entender o mercado que ele está atuando. Tem incertezas, tem riscos. O empresariado, na verdade, eles não conseguem avaliar essa mudança brusca, essa ruptura de comportamento do consumidor. Eles não conseguem avaliar os riscos que eles estão passando por falta de conhecimento e entendimento de mercado. Ele não consegue entender sobre gestão de pessoas. Por quê? Porque o empresariado, na maior parte das vezes, ele é 100% operacional. E ele começa a executar coisas de forma muito fácil, né? Eu vou apagar o fogo ali, eu vou fazer o faturamento, eu vou fazer a gestão de custos, eu vou fazer a entrega, eu vou falar com o cliente e assim sucessivamente. E isso interfere. Por quê? Porque não tem processos estruturados. E a gente tem que estar avaliando o quê? Mudanças no mercado. Esses empreendedores precisam ter conhecimento. E onde eu adquiro esse conhecimento? Gente, hoje em dia tem aí podcast, tem aulas no YouTube, tem livros, tem biografias, tem network, tem um zilhão de frentes que a gente pode estar fazendo, tem cursos online, tem cursos presenciais. E é isso que a gente está fazendo hoje, apresentando para você um curso sobre gestão estratégica de negócios, para fazer com que você saia do ponto A e chegue no ponto B da melhor forma. Qual é o caminho para eu chegar? Você sabe? Geralmente os empresários eles abrem sem saber exatamente onde eles querem chegar. E eles começam a fazer coisas, mas eles acabam não entendendo o que eles desejam com a empresa. Então isso é um gap. A gente precisa entender de regulamentações e legislação. Muitas das empresas acabam não entendendo sobre isso. No teu negócio, o que isso interfere? Você importa, você exporta? Quais são as leis que regem o teu mercado? A gente precisa entender que o empresário atual, uma das dores principais é que ele não consegue ter um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Várias vezes no decorrer desses 20 anos de mercado, a gente tem avaliado que, poxa, o empresário ele acaba pagando a escola do filho, a gasolina do carro, o restaurante com o dinheiro da empresa. Ele não tem contas separadas, ele acaba colocando tudo num único centro.
Ele não sabe exatamente quanto entra e quanto sai, quanto a empresa dele está dando de retorno financeiro. E isso é assim, 80% do empresariado. E daí dá a resposta de por que as empresas quebram muitas vezes. Elas fecham por falta de alinhamento de processos e de estratégia, né? Isso é o principal ponto. Por quê? Porque as pessoas ficam no operacional. A gente precisa entender de cliente, quem é a persona, quem compra com você, quantas vezes ela compra com você. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, nesse curso que a gente está desenvolvendo agora, ele vai te direcionar a entender o comportamento de compra do teu cliente, a entender sobre o seu mercado, a avaliar esses riscos. A gente precisa entender de mudanças tecnológicas. Você já parou para pensar? O que está ocorrendo no mercado atual? O que está vindo de novidade? Os empresários ficam tanto no operacional que eles não sabem, eles não avaliam. E daí tem a questão da sustentabilidade financeira. Eu preciso entender quais são as receitas para garantir a saúde da minha empresa. Gente, tudo isso que eu estou falando são os principais gaps que os empresários acabam tendo essas dores e eles vão simplesmente executando, mas não tem esse alinhamento. Eles não têm resultados, eles não conseguem mensurar. E é isso que você vai aprender nesse curso. A tomar decisões mais assertivas, a tomar decisão baseada em dados, a tomar decisão baseada em conhecimento, a tomar decisão baseada em indicadores de performance de várias frentes da sua empresa. Não simplesmente entrada e saída, que é o que a maior parte dos empresários acabam visualizando. Você vai entender sobre desenvolvimento de novos produtos. Quais são os novos produtos que eu posso estar lançando? Porque a gente tem que fazer diferente. A gente não pode ficar oferecendo o mesmo. Muitas vezes os empresários chegam pra gente e eles falam que, poxa, mas o mercado tá todo mundo oferecendo a mesma coisa do que eu. É pensar lateralmente. Onde você pode desenvolver o seu diferencial, a sua competitividade? Será que é simplesmente no atendimento? Será que poderia estar inovando em inovações, literalmente? Avaliando outras perspectivas, fazendo lançamentos de serviços que agreguem para a sua empresa? Aí está a avaliação que a gente precisa entender sobre a escalabilidade. Será que o meu produto é escalável? Será que eu consigo fazer com que o meu produto chegue para mais pessoas no menor tempo possível? Isso são avaliações que muitas vezes o empresário acaba não fazendo. E daí a gente começa a perder mercado, porque a gente não está entendendo o que os concorrentes estão fazendo. A gente tem que olhar de todos os lados. Então a gente precisa ter flexibilidade, a gente precisa ter disposição de aprendizado, a gente precisa entender que a gente não sabe tudo e que a gente precisa ter uma constante evolução na gestão do nosso conhecimento. Porque o mercado muda, as gestões mudam, mas a ciência está aqui para agregar para a gente. Não é para encurtar caminho, é para mostrar para a gente os caminhos mais concretos, os caminhos mais exatos. E não é encurtar, eu não vou pular etapas, eu vou fazer de forma certa. E é isso que a gente vai estar falando um pouquinho para você no decorrer dos cursos. O empresário precisa buscar por oportunidades, ele precisa enxergar além do negócio dele. Quais são as possibilidades de mudança do meu negócio? É ir além. Hoje em dia, a gente não pode mais ser bom naquilo que a gente faz. A gente tem que ser o melhor naquilo que a gente faz. A concorrência está aí. Qual é o seu diferencial competitivo? Isso é importante. Depois disso, a gente tem que transformar as ideias em ação. O empreendedor, ele precisa ter atitude para agir. Ele não pode ficar sentado esperando e falando, alguém me copiou. Não, você precisa agir, você precisa ir, você precisa ter a atitude e a habilidade necessária para fazer a diferença no seu negócio. A gente busca, na versão empreendedora aí, resolução de problemas. E eu vou muito além disso. O que você vende? Quais os benefícios que a sua empresa entrega para o teu cliente? A gente vende benefícios. O que o cliente tem comprado de você? É preciso entender. A gente precisa ter autoconfiança, acreditar que nós vamos conseguir chegar lá. Mas para isso, eu não posso ficar parado.
Eu não posso ficar esperando o ponto A, imaginando como vai ser a minha ida até o ponto B, por exemplo, né? Eu preciso agir. Eu preciso trilhar o caminho para fazer a diferença no meu negócio. E para isso eu preciso ter um aprendizado contínuo. Eu preciso estar constantemente em evolução, em busca de conhecimento. E é para isso que a gente está aqui. Porque gestão estratégica vai muito além de empreender. Vai empreender de forma correta. O curso vai permitir a você que você entenda demandas do mercado de forma muito mais profissional, de forma muito mais acadêmica, com ciência por trás, com métodos e metodologias que vão fazer a diferença no teu negócio. A gente precisa ter motivação, energia para fazer acontecer. Se a gente acordar e falar assim, poxa, hoje a gente não vai conseguir, você realmente não vai conseguir. É preciso acreditar naquilo que a gente quer. Mas para isso, volto novamente a dizer, a gente precisa ter atitude para fazer acontecer. A gente precisa influenciar a nossa equipe, ter todo mundo envolvido com a cultura colaborativa da empresa. Como que anda a cultura na tua empresa? Você já parou para pensar nisso? O que você faz de diferente para isso? Qual é a motivação que a tua equipe tem em trabalhar para você? Como é o atendimento, a motivação deles junto aos clientes? Isso é a cultura organizacional, que muitas vezes o empresário simplesmente coloca dentro, num quadro, por exemplo, colocando missão, visão e valores. Quantas vezes eu já tive empresários chegando até aqui e falando, ai, nossa, eu preciso desenvolver a missão, visão e valores da minha empresa. Você desenvolve para mim, Adriana? E eu digo, vamos desenvolver juntamente com a diretoria. Vocês entendem a missão, visão e valores da empresa. Isso está dentro da tua cultura. É preciso ir além. A gente precisa construir relacionamentos com os nossos clientes, a gente precisa fazer networking, a gente precisa estar em constante evolução. A gente precisa transformar visão em realidade. Como que eu faço para sair do ponto A e chegar no ponto B? É isso que a gente vai estar dando para vocês aqui no decorrer de 18 aulas praticamente aí, que a gente vai, 18 módulos, né, que a gente vai estar desenvolvendo. Então, pessoal, a gente precisa aí focar. Eu preciso ser, enquanto empresário, estratégico. E sabe por quê? Na maior parte das vezes a gente não é estratégico? Porque o operacional é mais fácil. É mais fácil você ficar fazendo o básico do que parar para pensar como eu vou sair de um lugar e ir por outro. E daí a gente precisa ser estratégico. E a estratégia está totalmente baseada nos indicadores. Quais são os indicadores que a sua empresa avalia? Geralmente não tem 5 indicadores. É simplesmente, ou na maior parte das vezes, entrada e saída. A gente precisa reavaliar isso. É explorar todas as lacunas do conhecimento. É utilizar a ciência para a gente fazer a diferença dentro da empresa. A gente precisa entender os desafios que estão à nossa frente. E a gente só vai conseguir entender isso se nós entendermos de mercado e entender de comportamento do cliente. O curso em Gestão Estratégica vai fazer você sair dessa mentalidade operacional e começar a ter atitude estratégica. Esse é o nosso diferencial para fazer acontecer com você. Vem conhecer!